MS Dia Preview, informação até você. Para ser protagonista na juventude é preciso coragem. Porém, coragem a gente só testa em momentos estratégicos, como foi 22, para Ítalo Guzmão, entrevistado meu nesse programa. Eu converso com ele sobre esse episódio e sobre também a trajetória até ser secretário nacional da Juventude do União Brasil. Se fosse você, ficava no vídeo. Seja bem-vindo, vamos falar contigo, né? E olha, você foi assim vetor de um episódio alguns anos atrás que pode ter um reflexo enorme nesse ano na eleição em Campo Grande. Foi aquela debandada, né, de vários da juventude do PSDB, saindo, não concordando com a forma como é tratada a juventude do PSDB, a juventude em geral na política, e indo para a juventude do União Brasil, que era um partido que estava sendo lançado há pouco tempo em Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, né? Você vê dessa maneira assim, esse encadeamento de fatos, que pode até estar ajudando de repente a Rose nesse ano 2024? Bom, Danilo, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui no MS em Dia. Acompanho há um bom tempo já as suas entrevistas por aqui. Obrigado. E é sempre muito bacana, um bate-papo descontraído, é um negócio que faz a diferença no mundo jornalístico de hoje, né, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil como um todo. Danilo, em relação a essa questão da debandada, da fatídica debandada que nós tivemos a coragem de ter em 2022, a pergunta que mais me fizeram é: pô, você está como presidente? Não é você está. Cargos políticos e partidários são transitórios, né, e momentâneos. A gente tem que entender que tudo isso passa, né, e o que fica são as construções que nós fazemos. Eu era afiliado ao PSDB desde 2013. Em abril de 2013 eu me filiei e em maio de 2022 eu e mais cerca de 40 jovens que compõem o nosso grupo de juventude, que todo mundo no mesmo dia, que se fortaleceu, a gente fez uma carta, né, que se fortaleceu principalmente no movimento estudantil. Nós construímos essa ponte de várias frentes de jovens em cursos diferentes. Na época nós estudávamos na Uniderp, aquela época eram 20 mil estudantes. Nós começamos a faculdade geralmente em 2013, a maior parte do grupo começou em 2013 e formou em 2017, que foi um grande boom do governo federal do FIES, do ProUni, antes ali da candidatura de reeleição da Dilma em 2014. Então as universidades particulares davam bolsa à torta e à direita, né? E aí a gente fez essa construção desse grupo, com jovens de vários cursos diferentes, que hoje são profissionais da área, das suas respectivas áreas. Nós temos advogados, psicólogos, jornalistas, engenheiros, pessoas de várias frentes e com pensamentos diferentes, né? A gente sempre fez essa construção de uma forma mais ampla, porque uma cabeça pensa de uma forma, né? E a gente colocando sempre na mesa, ouvindo várias opiniões diferentes, isso ajuda muito a gente a moldar nessa escolinha, eu costumo chamar de escolinha. A juventude política, que envolve juventude partidária, envolve o movimento estudantil, envolve outros movimentos sociais no modo geral, mas que são uma escolinha, literalmente, para a política no modo geral. São uma escolinha para esse mundo doido que é a política, né? Até porque você falou desse marco, que é a política estudantil, e política, sim, não é uma coisa recreativa, né? Embora tenha lá o lado lúdico da política, alguém ganhar, alguém perder, a paixão, tudo que envolve expectativas, perspectivas, que até tem gente que confunde um pouquinho com um time de futebol, né? Aquela associação, eu gosto desse, gosto daquele, porque isso faz parte do meu estilo de vida e tudo mais. Política lida com coisa séria, lida com interesses, com projeções fundamentais para a sociedade. E eu acredito, assim, foi lá no passado dos anos 80, 70, os grêmios estudantis, né? Para quem estava chegando até aquele ensino médio, né? Aquela época que chamava de colegial, né? Que ali, muitas vezes ali já era pai de família, ou já estava designando já uma carreira, né? E aí começa o movimento político em Mato Grosso do Sul, muito antes da divisão do Estado, de pessoas que começam a ter um pensamento crítico. Nos anos 90 e 2000, e na primeira década, depois do começo dos anos 2000, isso já está na universidade, né? A partir do pensamento crítico da universidade, né? Do acadêmico, que ele está naquele dilema. Poxa, eu estou investindo aqui, eu estou tentando saber como vai ser o meu futuro,
e ao mesmo tempo eu não tenho essa contrapartida da própria universidade ou do próprio meio, entendendo a inserção do jovem. Aí ele tem que se manifestar, e aí que surge de uma parcela, infelizmente, não de muita gente, essa, não digo nem revolta, mas esse contraponto a um pedido de atenção para o jovem. Você fez parte disso, fez parte dessa exceção, né, que pensa, que buscou, que lutou por direitos, que é claro que chama a atenção dos partidos políticos, porque eles não têm categoria de base, né? Sim. Né? A categoria de base acaba sendo alguém da própria família que frequenta aquele meio, ou as universidades. Como que você foi parar em partido político na época do PSDB? Esses fatos que você trouxeram são bastante cruciais, né, na minha história particularmente. Você falou 2013, é uma época que o Brasil estava pegando fogo. Exatamente. 2013 foi quando eu me inseri nesse mundo político. Porque, não sei, eu não tenho ninguém da minha família do mundo político, não tenho nenhuma influência direta que justificasse eu gostar disso. Eu comecei no mundo político colecionando santinho de eleição aos 4 anos de idade. Vi a figurinha, o coloridinho, na época ainda, de 1998, eu sou de 94, tinha santinho de eleição com o time do candidato atrás. Eu comecei a colecionar, pegava na rua, naquela época os caras passavam de Kombi, jogava santinho, Despejava, né? Sujava toda a rua, as praças públicas. E aí entrou a época de bater bafo na escola, bater bafo de cartão de orelhão, aquele cartão telefônico. E aí a gente batia bafo de santinho. E aí tinha alguns santinhos que eram mais raros, e com o tempo eu descobri que eram dos partidos com menor poder aquisitivo. Por exemplo, o PSTU, contra Burguês Vote 16. E aí eu fui começando a colecionar, e aí em determinado tempo, na adolescência, desde criança eu já tinha uma predisposição de comprar a briga dos outros. Eu não sabia que isso era ser líder, que era ter uma liderança que era algo inerente a mim. Que isso tinha a ver com política. Eu não fazia ideia, porque assim, na escola, tinha um trabalho, tinha alguma ação, tinha algum evento para acontecer, eu via alguma coisa meio errada, já tomava frente, mas só que sempre foi algo inerente. De time de futebol, a vida inteira eu pratiquei esportes. Da vida adulta para cá que eu reduzi, mas agora estou tentando me regrar. Mas a gente vê que isso não é muito fomentado em canto nenhum. Se não é algo inerente, ou se você não aprende na construção da sua vida, as escolas que eu estudei não tinham grêmios estudantis. Então, ajudar na iniciação, né? Isso contribui muito, né? Se as escolas fomentassem, principalmente ensino de base, um grêmio estudantil ali no ensino fundamental, não necessariamente precisa ser só do ensino médio, que é geralmente onde mais começa a se ter um senso crítico sobre política, né? E aí essa construção foi crucial. E aí jogava bola, era capitão de time, e aí líder de sala, ajudava aqui, e aí naturalmente as coisas foram acontecendo. No meu 3º ano do ensino médio, eu estudei no latino-americano. O dono do colégio, uma pessoa chamada João Samper, ele foi a primeira pessoa, com 17 anos ele olhou para mim, a sala que eu era líder, tinha uma gincana literária, que era uma gincana que envolvia o ensino médio da escola. E a sala que eu liderava, ela era a sala dos excluídos, que geralmente o pessoal colocava como a sala os bagunceiros, quem mata a aula, quem tira a nota baixa. Tinha isso, né? Quando tinha mais de uma sala, tipo assim, quinta A, B, C, D, o D era o... Era o D. Era o segundo dos casos D, perdidos, né? Não, era o 3º ainda, na verdade, era o 2º D. E aí, nós ganhamos a gincana, a primeira vez na história da escola que aquela sala D ganhava alguma coisa, e aí a gente ganhou a principal competição da escola. E nessa competição, eu era o líder da sala e nós saímos dessa gincana no ano anterior de uma forma muito triste, assim, porque nós éramos de outra sala, da turma A, e aí a líder da sala, eu não concordava com um monte de coisa que ela fazia e ela não ouvia ninguém. Ela não ouvia ninguém fazer as coisas do jeito que ela queria e nós ficamos em último lugar. Quando acabou a gincana, que geralmente era do meio para o final do ano, eu juntei mais uns 10 amigos, muitos inclusive são meus amigos até hoje, a maioria, outros por conta de distância e tal, mas a gente sempre manteve esse laço. A gente fez uma debandada no ensino médio, do primeiro A, que seria o 2º A, para o 2º D. E aí nós fomos para essa turma, e aí ganhamos a gincana literária, que era uma gincana que envolvia professores, todos os alunos da escola. E aí o dono da escola chegou em mim, junto com o coordenador, que era o Santana, eles falaram assim: Ítalo,
alguém já te falou que você vai ser político? E eu, segundo ano do ensino médio, eu olhei e falei, o que é isso? O que vocês estão falando? Por mais que eu já colecionasse tantinho, eu soubesse que fosse, mas eu não entendia que aquilo que eu fazia era um ato político, desde sempre, né? Essa questão de liderar. E aí ele falou, você é um guri que... Isso que você fez hoje aqui é inédito na história do latino e você vai ser político, você vai ser vereador, você vai ser alguma coisa um dia. Aí eu peguei e falei, obrigado, tipo, eu falei, acho que é um elogio, né? Eu falei, obrigado e tal, porque a gente também, a nossa geração, ela nasceu e cresceu ouvindo se falar muito em todo político é ladrão. É bandido e tal. Mas é interessante, até te dava uma visão do, então político é isso, político é alguém que é um líder social. É alguém que transforma alguma coisa? Na verdade foi mais pela curiosidade, porque assim, depois que eu fui entender os processos de transição que a sociedade passou historicamente sobre manifestação, que aí eu fui ver as diretas já contra a ditadura militar, que elegeu o Tancredo Neves, que não pôde assumir, o Sarney assumiu. Depois, os caras pintadas, na época do Collor, pedindo impeachment do Fernando Collor, que à época era o presidente mais jovem da história do Brasil, que até hoje... Ele foi o mais jovem a assumir. E a partir de uma convocação do Collor, né? Exatamente. Ele manda todo mundo ir para a rua de verde e amarela e todo mundo vai de preto, né? Em luto ao momento. Isso é muito simbólico. E aí, nós vemos ali, foram cerca de 9 anos das diretas já para os caras pintadas. Então foi muito rápido. Você falou, caramba, a sociedade estava bem latente. E geralmente surgiu por estudantes, né? Surgiu por jovens. E aí a gente vê, 21 anos depois, em 2013, a sociedade ficou 21 anos, digamos assim, inerte em relação a essas questões de grandes eventos. E aí tivemos as jornadas de junho de 2013, né? Que desencadeou por conta do valor do transporte público e por conta das dificuldades da mobilidade urbana. E eu imaginava que isso não chegaria em Campo Grande. Quando eu vi a primeira vez, qual é a história da Covid, né? Mas aqui interior, tá aqui não vai vir, né? Tal. E aí teve aquela primeira passeata que pegou Afonso Pena, em grande parte dela, da prefeitura até quase o shopping ali, que foi muita gente para as ruas, não só por conta disso, mas muito reclamando da corrupção e pedindo um novo Brasil, né? Naquele momento não existia a União Brasil. A União Brasil surge também pós esse momento dramático e importantíssimo para o Brasil, né? Como que hoje para você estar ligado, ser tão importante, ser secretário nacional de um partido que tem essa visão nova de Brasil, essa visão, de certa forma, até de convergência, né? De ter talvez um ponto crítico de tudo, mas também pensar numa mudança positiva e de certa forma até de coalizão de ideias, de união de forças para poder atingir algum bem comum. Algo tão complicado no momento de polarização, né? Fazer política de juventude é algo extremamente complicado. O jovem, ou ele é muito radical, em um sentido de eu sei tudo, eu posso tudo, sou detentor da razão. Autossuficiente, né? Autossuficiente, ou ele é muito inerte, ele não tem um meio termo. Para você encontrar os jovens do meio termo é muito complicado, ainda mais falando de política. A gente aprendeu isso nas manifestações, as jornadas de junho. Aqui em Campo Grande eu criei um evento chamado Dia do Basta. Aí eu descobri que, eu tinha 18 anos na época, eu descobri que já existia um movimento chamado Dia do Basta, e aí eu tive que trocar o nome, aí ficou primeiro ato público em apoio às manifestações nacionais. Eu gosto muito de rock e de rap, e eu tava ouvindo Gabriel Pensador, a música Até Quando, de madrugada, jogando um jogo de RPG online, e aí eu via São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, aquelas manifestações, eu falei, por que isso não acontece em Campo Grande? Tá tão longe, eu falei, por que não acontece aqui? Fui pro Facebook, criei o evento lá no Facebook, Dia do Basta. 2 horas depois que eu criei esse evento, criaram uma reunião, um evento que era uma reunião em alusão ao evento que eu tinha criado. Uma reunião na concha acústica do Parque dos Poderes, ou Parque das Nações. Com gente que você nem conhecia. Eu não fazia ideia, a página que criou chamava Anonymous MS. E aí eles criaram, no dia do evento, que eles convocaram a reunião para falar da minha manifestação, não, da manifestação que eu tinha criado, num pensamento jovem revolucionário. Eu tenho 18 anos, eu vou mudar o mundo e a minha cidade tem que participar disso. Deu cerca de 500 pessoas na concha acústica do Parque das Nações. E tinha gente de todos os espectros políticos, tinha gente de esquerda, gente de direita, de centro, de todas as frentes, porque naquela época não era tão direcionada. Depois das eleições de 2014, as manifestações de 2013 desencadearam, obviamente, o impeachment da Dilma,
Porém, aquele momento de 2013, que foi onde eu iniciei, não era segmentado. Latente, não era tão específico. Porque a camisa do Brasil não era uniforme de nada ainda. Exatamente. Era só uniforme da seleção brasileira. Exatamente. Depois passa a ser praticamente aí teve um símbolo. Foram 3 dias de manifestação. Os 3 dias, a estimativa da PM, à época, o Coronel Davi era o comandante da PM, ele deu toda a assistência pra gente, a OAB também, prestando assistência jurídica, porque teve muita gente que foi presa. Eu inalei gás lacrimogêneo não sei quantas vezes. Inclusive, quase fui preso na frente da Câmara Municipal. O Dudu foi preso. O Dudu foi preso, então, eu estava saindo de lá indo para Afonso. Referências de várias matérias, aí eu lembro no dia mais. Ele estava na Afonso, foi no dia que o choque desceu e eu fui quase preso na frente da Câmara. Eu só não fui porque eu falei, não, eu estou na organização das manifestações e tal. E aí eu tive que ligar pro comando da PM para os caras falar não. Porque eu estava com... Eu e o pessoal do núcleo de organização, né, que essa reunião foi organizada para fazer a organização. E aí criaram os grupos de trabalho lá para ver mobilidade, para ver como que a gente... Porque a manifestação é livre e constitucional, mas a gente tem que obrigatoriamente informar os órgãos públicos, né, sobre trânsito, o itinerário, enfim. E aí a estimativa da PM na época foram, acho que durante os 3 dias foram cerca de mais de 100 mil pessoas. E isso foi um negócio que me deixou assim, estarrecido, que eu nunca imaginei que um evento que eu criaria lá numa madrugada ouvindo o Gabriel Pensador se tornaria aquela época o maior evento, mobilização de rua da história de Campo Grande, né, e do Mato Grosso do Sul. E aí, nesse ano, 2013, em abril, eu já tinha me filiado a um partido político. E as manifestações foram em junho. Então, eu estava no meu primeiro semestre da faculdade também, em Direito, lá na Uniderp. Filiei a um partido político em abril por conta de um contexto histórico, que eu sou muito fã do FHC, para mim ele foi o melhor presidente da história do país. E o cara pensou 30, 40 anos à frente. E aí eu me filiei no PSDB por conta própria, porque eu fui lá na Assembleia Legislativa, eu nunca tinha ido, nem sabia o que era a Assembleia. O PSDB, ele tem méritos, claro, todo o Brasil tem muita contribuição no período que o FHC foi presidente da República, mas também tem uma certa forma uma marca, né? Bom, na minha opinião, é bom falar isso hoje em dia, né, para ficar registrado, aquela minha opinião, não estou dando uma sentença, tá? É um partido às vezes lerdo para lidar com determinadas coisas, né? Eu lembro que o Cacete do Planeta, na sua época, tirava sarro dessa coisa do muro, né, da muretagem que o PSDB faz, e assim é também em políticas municipais, estaduais, aquela enrolação para resolver alguma coisa. Claro que às vezes quando resolve com alguma solidez, né, e tudo mais. Para lidar com a juventude local, no meio desse turbilhão todo, houve de certa forma uma lerdeza, porque existia lá um grupo de pessoas inquietas, pessoas querendo fazer diferença, como você e tantos outros. Daquilo ali, a gente está falando de 2014 até 2022, esse povo não teve espaço, não teve chance de crescer, né? Quer dizer, a gente está falando de quase 10 anos, um arco de 8, 9 anos, de não saber fazer uma alavanca de participação para o jovem, algo que é muito comum nos partidos, mas com o PSDB era uma chance de ouro. É o que gera a saída de tanta gente boa para a União Brasil, né? O que poderia ter sido diferente nesse processo, que concorreu, claro, com a tua trajetória na faculdade, como de tantos outros, entrada na vida profissional, quer dizer, você também tinha outras coisas para fazer, sim, mas ao mesmo tempo, com relação à política, não teve tanta abertura, tanto espaço. Prova disso aqui no Estado, até hoje, é uma subsecretaria da Juventude. Você não tem uma Secretaria da Juventude de Mato Grosso do Sul. Até a capital já tem, por exemplo, né? Algo que podia ser repensado em nível estadual, né? Danilo, o reflexo do murismo do PSDB, ele reflete muito no que ele é hoje nacionalmente. Ele é uma bancada, né, de 3 deputados federais. É uma das menores bancadas que tem, é um partido que hoje não é mais relevante a nível nacional. No estado ele é grande porque ele ainda detém a máquina do governo do estado. Isso reflete, obviamente, nas prefeituras municipais. E vereadores também, né? Na bancada de vereadores, a Câmara dos Deputados, reflexo da eleição passada, né, a bancada da Assembleia Legislativa também. Um grande problema que nós sempre tivemos, e uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro para todo mundo, nossa, vocês são doidos, é o partido do governo do Estado, Eles são ricos, como que vocês vão sair dali, vão ficar com o pires na mão em qualquer outro partido? Exatamente, e assim,
Nossa, tem um governo do estado, tem isso, aquilo. Eu, enquanto o cabeça do grupo, né, eu era o presidente estadual da juventude e era pretenso candidato da juventude nacional, inclusive. Eu era secretário de comunicação da juventude do PSDB nacional e eu seria o candidato da gestão nacional. Foi uma das coisas que nós não só abrimos mão aqui no estado, foi a nível nacional também. Nós já tínhamos uma visão muito grande interna, porque quando a gente sai da faculdade, começa a estudar a política mesmo e fala, tá, de onde as coisas vieram, para onde elas vão, quem é quem quer o quê, como que funciona esse mundo político mesmo na prática, nós rodamos o estado por conta própria, o partido no máximo dava um combustível, uma alimentação, uma diária, outra, eles nunca falaram, pode ir para tal lugar, fazer tal coisa. A gente fazia por conta própria, nós rodamos mais de 60 cidades, majoritariamente custeado pelo próprio bolso. Vez ou outra, em vários momentos, eu viajava junto, né, representando a juventude, com o partido, mas eram agendas que eles fariam pontualmente, nunca eram agenda da juventude. Então, para nós, especificamente, nunca teve o mínimo de olhar, de atenção. Ou seja, a juventude era sempre um anexo. Era um anexo, e aí eles achavam que eles resolveriam o problema dando cargo. Eu nunca tive cargo no governo do estado. Ninguém do nosso grupo, da nossa executiva na época de juventude, da nossa diretoria, teve cargo no governo do estado, justamente por isso, porque era uma ferramenta deles utilizarem e requer muita coragem da gente, tanto de falar isso abertamente, eu falo isso tranquilamente, sem medo nenhum, da gente ter essa coragem de dizer não, porque a gente ficaria refém. Era um cargo que eles dariam, mas eles iam cobrar a nossa vida em troca ali, o nosso fígado, a nossa família, enfim, todo mundo descredibiliza, né? Aquela coisa, e você não faz com amor. E a partir do momento que a gente vê que o PSDB de Mato Grosso... É a mesma coisa que lá naquela época da faculdade que você está falando, entrasse para fazer um requerimento, um questionamento de alguma qualidade que tivesse a instituição, aí a faculdade te dá uma bolsa. Aí você vai, com que moral você vai cobrar alguma coisa, vai pedir? Essa é a questão do cargo, às vezes, para abafar qualquer questionamento na juventude, né? O pessoal de medicina conseguiu isso uma vez lá, fecharam a Ceará, inalamos gás lacrimogêneo nesse dia também. Eu estava como presidente do Diretório Central dos Estudantes lá, da Uniderp. Você chegou a ser presidente do DCE da Uniderp Fui também. presidente do DCE lá, nós fomos eleitos e reeleitos na gestão. Fomos eleitos em 2015 para a gestão de 2016 e reeleitos na 2016 para a gestão de 2017. O curso de medicina ele passava por um reajuste muito grande e fecharam a rua lá, era R$10 mil o curso, a mensalidade. Conseguimos com a reitoria vários feitos, tanto esse congelamento da mensalidade, a gente conseguiu redução no preço de estacionamento também, a gente conseguiu vários feitos em matérias de grade, por exemplo, o curso de Direito, a matéria de Direito Internacional ela se tornaria EAD, se tornaria uma matéria meio complementar, anexa, assim, e não teria mais a professora em sala de aula. Então, profissionais seriam demitidos e tal, a gente conseguiu que a matéria continuasse presencial, os professores tiveram obrigatoriamente que continuar não, eles já tinham demitido alguns professores, tiveram que recontratar e esse contexto é muito isso, do tomar lá da cá que realmente existe na política. Quando a gente viu que o PSDB do Mato Grosso do Sul ele estava tomando um outro rumo, questão ideológica eles nunca seguiram realmente, se perguntar para muitos ali, realmente não sabem nem o que é social-democracia. Né? Num dado momento é meio de direita, às vezes não é, às vezes é de centro. E a social-democracia, ela é forjada no centro-esquerda, né? No seio da centro-esquerda, por conta de liberalismo econômico e a questão do assistencialismo, as políticas sociais do governo alcançar onde a população por conta própria não consegue, que foi muito o que o FHC fez nos planos que depois se tornariam o Bolsa Família, mas que era o Vale Gás, o próprio FIES, o próprio ProUni, que também foram criados na época do FHC e incrementados depois, principalmente pelo Lula, são coisas que diferenciam muito isso. E assim, essa forma do PSDB de agir foi algo que começou a nos trazer uma insatisfação constante. E nós, desde 2014, fizemos campanhas políticas, né? Em 2016 estivemos na coordenação da campanha de juventude, da campanha da prefeitura, da Rose, que era candidata do PSDB, né? Aqui em 2016, foi para o segundo turno. Em 2018 também participamos da coordenação da campanha geral de governo, que era a reeleição do Reinaldo. Em 2020
a gente tem uma coordenação numa candidatura de vereador. Em 2016 a gente coordena também uma campanha de vereador, que hoje ele é deputado estadual, o João Henrique Catan. Ele viu a gente no movimento estudantil, sabia das questões que envolviam a gente no movimento de rua, e aí ele falou, pô, essa gurizada é boa, porque ele era do PSDB, trocou ideia com a gente coordenou a campanha dele, aquela ideia dele pegar uma carona no ônibus. Não, e ele ganhou com uma campanha barata, né? Campanha com pouco recurso. Na de vereador ele ficou, acho que na segunda suplência, mas com pouca estrutura mesmo, mas foram várias experiências que a gente foi colhendo, e quando chega em 2022, a pré-candidatura do Riedel já começou alguns traços diferentes do que foi o do Reinaldo. Eles me convidaram para ser do plano de governo. Então eu compunho o plano de governo, dando sugestões em relação a coisas principalmente voltadas para a área da juventude, mas também em várias outras frentes. Porém, a gente sabe quando tem uma grande frase que um finado e eterno amigo meu, Anderson Barão, ele sempre dizia, que foi um grande professor tanto do movimento estudantil, ele que me inseriu grandemente nos movimentos, que ele descobriu que eu era da UNIDERP, que eu era afiliado no PSDB e que eu tinha criado o evento de manifestação em 2013 e me inseriu no mundo político de vez, que ele era o presidente estadual da juventude do PSDB na época. E que ele dizia que se não tem borboletas, se você não sente borboletas no estômago, significa que o que você está fazendo não tem valor. Ele dizia muito isso, se você vai falar em público, qualquer coisa que você vai fazer, vai dar uma entrevista, se você não sente o nervosismo, as borboletas no estômago ali, significa que você não tem mais valor. Então, para de fazer isso, vai fazer outra coisa para você sentir essa emoção. E a gente parou de sentir essas borboletas no estômago em relação ao PSDB aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente já tinha essa visão nacional, porque, graças a Deus, a gente tem um grupo composto de várias mentes que fazem muita interlocução com outros estados. Então tem gente que sempre conversou com vários outros estados e a gente via que a realidade caminharia para o penhasco. Eu falei isso inclusive numa reunião do Executivo Estadual, que inclusive retiraram a nossa cadeira com direito à voz, a gente não tinha direito a voto, mas a voz, retiraram porque eu pedi, né? Porque na nacional do PSDB ela tinha direito à voz e voto. Falei, não, nada mais fácil do que por analogia, se a nacional segue, as estaduais seguirem. E aí o presidente à época pegou e falou, tudo bem, então tirou, não tinha nem direito mais à voz mais. E a gente vê essa insatisfação em movimentos contínuos e assim, a gente sabe como é muito difícil você fazer política para a juventude se você não tem um padrinho grande, se você não tem um sobrenome grande. Isso em todo partido. Em todo partido. A política de juventude de uma forma geral, em qualquer lugar do Brasil hoje. Ouso dizer, porque é muito difícil, é desafiador, porque você ser um jovem político, você já é subestimado dentro da sua casa, você é subestimado na sua família. Aí quando você entra no mundo político, a primeira coisa que as pessoas pensam é em dinheiro. E eu costumo dizer para todo mundo que muita gente me procura para pedir coisas, enfim, e eu sempre falo, gente, quem enriquece com a política é porque está fazendo alguma coisa errada. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer dinheiro com alguma coisa, vai para a iniciativa privada, vai fazer alguma coisa da sua vida, porque a política, além de não ser profissão, a política ela não pode ser um meio para a pessoa obter um enriquecimento. É absurdo esse pensamento que as pessoas têm. É um meio para atendimento, né? E é assustador, né? É um negócio que preocupa muito, esse pensamento de boa parte da sociedade, que infelizmente... isso se muda através de políticas públicas. Mas é que tá, eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, assim, sair de um lugar é um evento. Agora, sair com um destino é um outro tipo de evento. Vocês saem do PSDB e vão para a União Brasil, né? Claro que você tem a figura da Rose também no União Brasil, mas no União Brasil subentendeu-se na época uma chance de uma liberdade maior de ação, uma forma melhor de se discutir política pública no Mato Grosso do Sul. E é claro que isso é um projeto em construção desde aquela época até hoje, mas hoje já culminando numa liderança da Rose nas pesquisas para a candidatura a prefeita de Campo Grande, pré-candidatura nesse atual momento. Como que tem sido essa construção nesses 2 anos? Uma construção sem dinheiro, né? Sem talvez a grife que o PSDB tinha, o PSDB partido antigo, né, e tudo mais, e montando um grupo, né? Remontando o grupo, que não ficou só naquela galera que foi para União Brasil, vem outras pessoas novas também, para trabalhar em cima disso, em cima de um nome novo. Muita gente nem sabe que existe um partido no Brasil chamado União Brasil, sim, que tem uma ideia muito legal,
né, de atuação e tudo mais, e que a partir dessa campanha de 2024 pode começar a ter várias prefeituras, mais vereadores, o que ajuda também na divulgação do projeto. Essa questão da gente já sair com um rumo certo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é uma direção, né? Verdade. E se também fosse cada um para um lado, não ia configurar a debandada, né? É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, inclusive nós tivemos a reunião da nossa Executiva Estadual da Juventude, fim de semana, que é algo que a gente sempre fortalece com as atitudes e com as palavras, mas que a gente só tem força porque nós somos unidos. E nós somos jovens que, além de tudo, dessa questão política, nós somos amigos que se envolveram na política. Nós não somos políticos que fingem ser amigos. Muitas pessoas de muitos lugares dão esse exemplo porque falam, caramba, pô, vocês estão desde 2014, desde 2015, a gurizada tá tudo junto. Desde tem uma unidade, né? Falei, cara, a gente é amigo, a gente não tá ali por interesse e tal. Óbvio que todo mundo tem algum tipo de interesse nas questões, mas além de tudo, existe uma prevalece, amizade, né? Porque existem comparações de grupos e grupos, de gente que já teve grupo, que hoje é sozinho, que teve ferramentas na mão para se construir, nunca conseguiu nada, e gente que já foi do mesmo grupo, que hoje não se falam, que falam mal do outro e tal. E eu sempre me pautei muito na transparência e na sinceridade, talvez seja até um pouco de defeito meu. Eu sou muito sincero. Quando tinha que falar as coisas na frente do governador, a época o Reinaldo, eu falava. Quando tinha que falar as coisas na frente do presidente do partido, eu falava. Porque se acovardar é uma característica que não é inerente do jovem, ainda mais o jovem político que verdadeiramente sente no pulsar da veia, no coração ali, que aquilo ali é algo que vai mudar a vida de alguém. Porque a política é a única ferramenta de transformação real da sociedade. As pessoas só não sabem utilizar. Verdade. Muita gente diz, nova política, boa política. Não, a política ela é boa. A política ela é boa. O problema são os políticos que transformam ela em outras coisas e que a sociedade passa a ter uma visão que não é uma visão boa da política. Então, assim, quando a gente vai para o União Brasil já estabelecido, o que a gente teria de construção de possibilidades é desafiador e ao mesmo tempo é algo que dá um frio na barriga, porque a gente está indo para o local e é um partido que acaba de ser fundado, que foi da fusão de dois partidos, e a gente fica, caramba, mas vamos, a gente está junto, então, independente do caminho que for seguir, é porque a gente não está indo por alguém. Eu sempre costumo dizer isso, porque as pessoas, a sociedade hoje em dia, principalmente essa polarização, ela reflete muito, que as pessoas elas precisam ter algo no que acreditar. Tem bolsonarista que já foi lulista, tem lulista que já foi bolsonarista, você tem que ter um molde ali na... Então tem esses moldes que as pessoas precisam ter no que acreditar, né? E aí eu falei, bom, a gente acredita no ideal, numa ideia. Porque uma ideia nunca morre, né? Agora, assim, um partido forte, ele tem líderes fortes e tem um conceito forte. União Brasil é o único dos partidos principais, então, concorrendo na pré-campanha em Mato Grosso do Sul e a disputa da Prefeitura de Campo Grande, que é chefiado por uma mulher. Sim. Isso é uma coisa um pouco diferente, né? É um partido que talvez tenha essa proposta de dar mais atenção para o jovem e tudo mais. E não só uma mulher, mas alguém envolvida com muito tempo e com muitos resultados na questão social, né? Isso também, de certa forma, acaba pautando um pouquinho o trabalho da juventude, né? A juventude do União Brasil ela é um pouco mais inquieta e é um pouco mais ligada a problemas da sociedade, né? Problemas que precisam ser resolvidos. E coisas mais reais, né? Porque quando você fica muito perto, muito tempo no ar-condicionado na sua sala... Sair da fantasia, né? De conforto, porque, assim, da alegoria. E isso, assim como aconteceu com o MDB no Estado, isso vai acontecer em algum momento com o PSDB, eles não vão ser eternos. Isso é uma questão de transição. Assim como a sociedade passa por uma transição, os fatos históricos que a gente pontuou aqui de manifestação, eles exemplificam essas transições sociais a cada 20, 30 anos. Tem uma pendência para a esquerda, para a direita, tem isso ou aquilo, mas isso exemplifica muito. E assim, a Rose, ela tem uma raiz muito forte social, não só porque foi professora, mas o trabalho social que ela faz no Tocando em Frente também, e nós vimos, assim, na raiz da sociedade, na base ali, no chão mesmo. A importância disso, né?
como isso faz diferença na vida das pessoas, né? Uma coisa que você pontuou agora é sobre um exemplo de pauta de juventude que, para mim, é uma vergonha, eu já verbalizei isso a quem de direito, à época, que era uma vergonha o governo do estado ter uma pasta de subsecretaria que não ordenava despesa, que não tinha nada de recursos, que não tinha uma robustez, um cargo, que era simplesmente um penduricalho de nomenclatura. Era só para alguém dizer que estava em tal lugar. Era um título, era como um título de Duque, né? Era um título Duque da Juventude. E que não serviu para absolutamente nada. Que não serviu para absolutamente nada. Porque assim, nós tivemos... Mas aí é humorismo, né? Você vai, faz até a metade, deixa ali daquele jeito. Faz o arroz com feijão, já está ali mesmo sentado. Já está ali, dá o cargo, e pronto. Nós tivemos, nesse contexto histórico, pessoas, o Diego Mariano, o Thiago Freitas, que, à época que eles estiveram à frente da Subjuve estadual, que aprovaram leis que pautavam sobre plano de juventude, sobre possível recurso, sobre política pública para realmente efetivar alguma transversalidade, com relação cultural. Com certeza, e assim, você não consegue executar isso sem recurso. E infelizmente o que a gente vê, agora mudou um pouco, aumentou um pouco a quantidade de gente que detém cargos dentro das subsecretarias, principalmente da juventude, mas ainda é muito aquém. Você deu o exemplo claro de Campo Grande. Campo Grande, ela é uma das 13 pastas que tem hoje na cidade, que ordena despesa, enfim, que tem responsabilidades. Mas ao mesmo tempo grandes. Não é da juventude, né? Então, é uma secretaria da educação para a juventude, da educação diferenciada, da educação complementar. Esse é o grande dilema, Danilo. Então, como fazer algo para a juventude e cuidar do jovem, trabalhando naquela questão de secretaria com o público-alvo? O grande dilema que a gente tem... se for para todo mundo, você não atende jovem, né? O grande dilema que a gente tem em relação a essas questões de juventude é porque, assim, eu falo sempre isso, o ego na política é algo que ele vai acabar com o ser político. Por exemplo, até aproveitando o gancho, União Brasil vai, de repente, tem a oportunidade de estar à frente da Prefeitura de Campo Grande. Você, naturalmente, vai ser consultado sobre algum tipo de organização na Sejuve, caso a Sejuve continue, claro, né? Porque também algumas pastas são extintas, esse tipo de transição. O que daria para fazer de política municipal para a juventude em algo que o jovem se sentisse representado? Eu acho que falta... Algo que alcançasse a vida dele. Realmente. Eu acho que assim, a Secretaria Municipal, ela tem uma construção muito positiva que a estadual não tem, que são etapas, é uma escadinha que são várias etapas, só que a questão do ego que eu falei, da gente ter esse entendimento de que não é pra gente. A gente está fazendo isso para uma geração futura que vai estar ali, para futuros jovens políticos, para futuros jovens promissores, que vão ter uma base de construção ali. Quando você fala futuro novos políticos, é até ajudar na iniciação de cidadania desses jovens. E fomentar isso, explicar o que o que o vereador faz, o que um prefeito faz, fomentar e estimular. O que eu sinto hoje é que tem muito uma questão teórica. E eu acho que é algo importante de se fazer, você ter cursos profissionalizantes para você adotar, implementar, mas eu acho que também falta você inverter essa roda e por que não fazer uma caravana para você ir nos bairros? Por que não inverter a roda para você ir lá no Los Angeles ver como que está o Enzo, filho da dona Joaquina? Entendeu? Então, assim, esses exemplos... Ou até envolver mais a juventude em voluntariado, né? E a gente... Porque, assim, através disso, de você inverter a roda, de você ir para o chão, porque a política real, ela está no chão. A base da sociedade são os bairros. O Franco Montoro falava que as pessoas, elas moram nas cidades. Em relação aos recursos, que o governo federal é quem mais detém recursos, o estadual vem depois, e os municípios são quem menos recebem recursos. Só que as pessoas, elas não moram no estado ou na federação, União, né? Elas moram no município, na cidade. São nas cidades que as coisas acontecem. E através dessa realidade de você ir para o bairro, de você ir in loco, no local, calçar o tênis, botar a botina, botar o chapéuzinho para ir no sol quente, ir na base, naturalmente, a própria sociedade já vai te trazer demandas. A própria sociedade já vai te trazer... desafios, né? Para você enfrentar pautas ali que você não faz ideia. E a gente só aprende isso na prática, nessa vivência. Por exemplo... Você acha perder, no caso,
essa distância que tem, às vezes, do poder público em relação ao cidadão, que acaba atrapalhando muito o jovem, né? Que é alguém interessado em mudanças, em oportunidades e tudo mais. Né? Uma coisa que a gente sempre fala que para o jovem falta realmente oportunidade, principalmente para nós jovens envolvidos no meio político. A oportunidade é algo que carece muito, porque realmente é muito difícil um governante ter uma visão. Hoje, Mato Grosso do Sul tem 33% de eleitorado de 16 a 34 anos, dados desse ano do TSE. Campo Grande, salvo engano, são 32% de 16 a 34 anos. É um dado que, assim, 1/3 da população. O Estatuto da Juventude estabelece que jovem é de 15 a 29 anos. Mas a faixa etária no recorte de juventudes partidárias, geralmente os partidos políticos têm... Até 40 por aí, né? 35 anos, geralmente é uma base, que é um corte que os partidos geralmente fazem. Então, o que é razoável, porque você não se insere no mundo político com 16 anos, assim que você tira o título. Ou seja, pode ser muito mais bem trabalhada no centro da estratégia de plano de governo, até de execução do que vai ser a disputa da campanha. No caso do União Brasil, como que a União Brasil pretende usar a sua juventude, atribuir a ela uma chance de obter votos e até fazer a mensagem chegar na população? É lançando candidatos, é ajudando na parte conceitual, com esse grupo, com essa ala? Você pretende concorrer nessa campanha? Como que você vai se posicionar, e também todo o grupo, em relação à campanha que pode estar dando suporte à majoritária, que é a favorita nesse momento, nessa altura do campeonato, né, com relação à disputa eleitoral em Campo Grande? Bom, vamos responder a primeira. E crucial. Uma pergunta comprida, né? As pretensões políticas, elas existem, né? A gente está nessa construção desde 2013, eu estou nessa construção desde 2013, me formei, sou um jovem advogado hoje, fui conselheiro estadual de juventude, estou retornando agora para o Conselho Estadual de Juventude, tive uma grande experiência no movimento estudantil, tive uma grande experiência nos movimentos de rua, que fazem parte dos movimentos sociais que envolvem, sobre as políticas das juventudes no modo geral. Então, eu acredito que o mínimo de preparo eu já tenha para pleitear. Mas, nesse primeiro momento, o foco está sendo centralmente na pré-candidatura da Rose, em a gente contribuir de forma técnica e criteriosa no plano de governo. E você está acompanhando isso? Sim, nós fazemos parte. Isso é muito bom. Isso é fundamental. Não pode ser um documento secreto, como é na maioria dos partidos. Né? Ou você pegar um Ctrl+C, Ctrl+V, só registrar sem ouvir a base que está do seu lado, entendeu? Isso é muito ruim. E assim, caso seja necessário, eu acredito que seria um grande desafio, uma disputa de vereança aqui na capital, que a eleição de vereador é a mais difícil que existe, todo mundo é candidato. Você nunca concorreu até hoje? Nunca fui candidato a nada. Legal, isso é uma experiência muito boa. E assim, a eleição de vereador todo mundo diz que é a mais difícil, porque todo mundo é candidato, né? O vizinho, o primo... Em qualquer lugar. Todo mundo, em qualquer lugar. Na capital, numa cidade pequenininha do interior, é uma disputa ferrenha. Então essa dinâmica seria uma experiência enriquecedora, porque nós tivemos várias experiências já de tocar o chão, a eleição de 2022 do governo da campanha de governo da Rose, nós coordenamos os coordenadores dos bairros, das ruas. Então, quem ia para a rua, o cabo eleitoral que ia nos bairros, nas regiões, nós coordenávamos todos esses coordenadores de regiões. Então, a gente estava de segunda a segunda, ajudando nessa construção que a gente aprendeu na prática, no ferro e no fogo mesmo, e isso é algo realmente enriquecedor. Então, se o partido disser, olha, nós precisamos de um jovem na nominata, eu estou à disposição para fazer essa construção, caso não até ajudar na triagem de pré-candidatos. Com certeza. Porque tem essa também, às vezes, por exemplo, o pessoal vê em ti um colaborador, um cara parceiro, alguém que une, que agrega. Aí se transforma você também num candidato, num pré-candidato, perde essa figura de centro, né, que estimula todo mundo, esse exemplo, essa referência. Aí fica aquela lacuna e acaba sendo até difícil de formar outros pré-candidatos, né? Agora você vai acabar sempre carregando essa incumbência de coordenador, né? Então, assim, isso é algo que, pela experiência que a gente obteve nessas campanhas desde 2014, e a vida é um eterno aprendizado. A cada campanha você aprende mais, você sempre está aprendendo. E se você se fecha achando que você sabe tudo, você está fadado ao fracasso. Porque o político ele tem que ter essa visão mais ampla e real das coisas, porque muita gente fica no ar-condicionado, no seu comodismo ali, no seu nicho confortável e não sai mais para a realidade. Então, assim,
O macro, que eu digo, é a pré-candidatura, porque envolve muita coisa, não só uma pretensão minha. Quem me pergunta, sempre me perguntam, quando você vai ser candidato? Quando você vai ser candidato? Eu estou com 29 anos. Há 11 que eu estou nessa construção, desde os 18. Pode tanto ser agora, mas se for depois também... Pode ser também depois. Pronto, eu estou novo, eu tenho essa perspectiva tranquila, assim, eu não tenho isso de querer ser candidato de mim mesmo, que muita gente tem. Quer enfiar uma candidatura goela abaixo, quer estar em determinado local para dizer que é, como se o político fosse melhor que alguém, né? Agora, você falou do candidato de si mesmo, né? A Rose, você acha que ela é líder hoje justamente por não ser uma candidata de si mesma? Com certeza, é o que eu ia complementar. Esse é o segredo? A sua resposta sobre política pública em relação a coisas de juventude, as coisas de juventude, as pautas de juventude de modo geral, mas também em relação a isso, essa vivência da sociedade real, da sociedade verdadeira ali, que você está na base. Porque muita gente diz, a receita da eleição de 2022 do Riedel vai se aplicar no fulano, no ciclano. Eleição estadual é infinitamente diferente de eleição municipal. Quem diz isso ou está se enganando, se iludindo, ou não tem um mínimo de entendimento e experiência política prática de campanhas. Porque o público e o eleitorado de Campo Grande é infinitamente diferente, entendeu? Porque no interior a gente sabe, e principalmente dependendo do tamanho da cidade, o quão impacta a força do prefeito apoiar candidatura X ou Y, porque a empregabilidade do município, ela é em torno da prefeitura, grandemente. Quanto menor a cidade, maior é o impacto que a prefeitura tem. Sim. Nessa questão da empregabilidade, de você colocar o arroz e feijão dentro da sua casa. Então isso influencia muito. Na eleição de Campo Grande... Ou tirar também, né? Que a prefeitura cobra imposto, né? A de Campo Grande, acho que ela mais tira que põe. Quando a gente vai para a rua, a gente tá sujeito a qualquer coisa, né? E a gente tem que ter uma disposição de encarar a pessoa que vai estar muito feliz ou que vai estar querendo bater na gente. E já passamos por muitas coisas. E muita gente, eu não quero saber de político não coloca arroz e feijão na minha casa, isso, aquilo e tal. Eu falo, ele não coloca, mas ele tira. Porque tudo que a gente faz... Por isso a importância da boa escolha, né? A casa do senhor, a compra que o senhor faz, o gás que você paga, tudo tem imposto, tudo sai do seu bolso. Então, se o senhor não está nem aí para o político, o senhor tem que rever isso, porque eles não estão lá de graça, eles têm que prestar esse serviço e eles são pagos, muito bem pagos para isso. E ele não dá o arroz e feijão, mas ele tira. Agora, assim, o União Brasil, o grande adversário do União Brasil é a polarização. Você acha que em Campo Grande ou no interior do estado, onde vai ter várias candidaturas, é possível vencer essa barreira dialética, essa barreira até emocional das pessoas com relação à política? Bom. E sempre com a polarização latente não tem para ninguém que venha com um discurso mais categórico, mais até inteligente para poder trazer solução para as coisas. Bom, analisando a eleição de 2020, nenhum prefeito foi eleito no Mato Grosso do Sul pela bandeira do bolsonarismo. Pelo PT também. E pelo PT, o PT não elegeu também ninguém aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que essas bandeiras de polarização, isso serve muito, inclusive é uma coisa que eu converso, eu tenho amigos bolsonaristas, tenho amigos lulistas, amigos extremamente conservadores, os que se dizem comunistas também, e a gente sabe na real que tem muita gente que fomenta esses discursos para se manter no holofote, não porque ele acredita naquilo. E isso é muito triste. Isso é um código social, às vezes, né? Exatamente. E é lamentável porque, assim, a sociedade, muita gente da sociedade passou muito tempo inerte. E hoje todo mundo é especialista de política. Todo mundo tem doutorado no Google. E isso é muito ruim para a sociedade. Inclusive, eu sou colunista de um jornal e meu próximo artigo a ser publicado chama A Era Digital e a Crise de Lideranças. Que aí eu falo que a inclusão digital é a bendita ou maldita inclusão digital. Eu acho que na balança ela é muito mais positiva do que negativa, mas muita gente estimula e incentiva isso buscando os seus benefícios próprios e não por acreditarem. Tem vereador em Campo Grande que era lulista até ontem e hoje se diz bolsonarista. Então a hipocrisia que envolve, quando você entra no mundo político, na vida pública, você coloca a sua vida
Você expõe muita coisa. E não dá para tratar a própria carreira, o próprio mandato, como se ele fosse um commodity, né? Exatamente. A gente não está pagando commodity. O salário é fixo, né? A verba de gabinete também é fixa, ela cai todo mês, né? Exatamente. E a demanda também é bem frequente, né? Tem o que fazer. Né? Isso é o muito político ele não triste. pode se esconder atrás, às vezes, da polarização ou, às vezes, até discussões alegóricas, né? E assim, infelizmente, essa polarização vai demorar alguns bons anos ainda para passar. Isso Infelizmente. para mim é tão triste. É muito triste, é muito triste. E assim, a gente sobreviver tá sujeito... a tudo isso e conseguir ter algum diálogo inteligente. E razoabilidade. Razoabilidade. Equilíbrio. Falou tudo. É o que eu falo e é o que eu vou responder as suas perguntas em relação a essa questão Para trocar uma lâmpada tem uma estratégia, né? Você tem que girar para o lado certo, você tem que escolher a escada. Hoje não é uma coisa que se decide no grito, né? Exatamente. Hoje o União Brasil ele é um partido de centro-direita na fundação. Na prática, e a gente tem que diferenciar a teoria da prática, a prática política ele é um partido de centro. E tudo bem ser um partido de centro, eu até apoio isso, que eu acredito que é onde eu me enquadro bem. Porque é onde você consegue sentar com gente que radicaliza no discurso, mas que no fundo você sabe que nem ela acredita naquilo, para você tentar pautar e chegar no meio termo, num consenso, porque não é o que é melhor para você, não é o que é melhor. Vai pegar um pastor e alguém que é a favor da liberação do aborto. Vamos tentar fazer um meio termo, não vai nem fazer nenhum nem outro. Alguma coisa tem que sair, né? Alguma lei tem que sair. Né? Várias pautas sociais são questionáveis. Sim, sim. A maioria delas, eu acredito que todas realmente têm que passar por essa discussão, por esse debate, mas de você ter razoabilidade e equilíbrio, de você sentar, respirar e falar, ó, o que a pessoa da esquerda acha, o que a pessoa da direita acha? Vamos construir, o que a gente vai fazer em relação a isso? E é onde a gente tem que pegar, para pautar a política pública, onde a gente tem que pegar o que funciona e melhorar, e o que não funciona, fazer algo novo. Então, o exemplo da Secretaria Municipal... Reformatar, né? Reformatar, refazer, entendeu? Pegar a Secretaria Municipal de Juventude, por exemplo, como exemplo, que a gente já tinha dado. Cursos são importantes? São. Vamos dar uma incrementada nessa aplicação, porque não é razoável você chegar para as mulheres e falar, ó, hoje o curso é só para as mulheres, você vai aprender a fazer unha e cabelo. Nada contra quem faz unha e cabelo, mas por que não fazer um curso só para mulheres sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre política, sobre algo jurídico, enfim, comunicação tem um leque gigantesco. Então, são coisas que... às vezes até facilitar esse alcance, né? Esse acesso a isso, que você falou bem, a questão de bairro, é muito importante. Que você inverte a roda, né? Se está girando para cá, não, vamos continuar aqui, mas em determinado momento, por que não a gente fazer o inverso? Falta muito isso, e isso é algo que eu não sei se eu tenho uma cabeça muito limitada, se eu sou muito doido, sei lá. Se você está sonhando muito. Mas é uma coisa tão natural de você pensar. A primeira coisa que você vê numa campanha, quando você vai para a rua, as pessoas estão estagnadas, olha político e fala que é bandido, quer dar porrada, quer bater, quer fazer as coisas. A coisa mais natural que eu olho é o quê? Pô, a sociedade está carente da atenção dos políticos. Como que um político pode fazer para inverter isso? Bate na porta da casa da pessoa. Ninguém faz isso. Ninguém. Mostra confiança também, né? Nem gente de esquerda, nem gente de direita, ninguém faz isso. Que tem mandato eletivo, ninguém faz isso. O cara tem um mandato dele, ele chega lá, libera verba para o prefeito, para o vereador, para o secretário, para o amigo e tal, e não vai em loco. Mas a internet ajuda nisso também. Né? Ele não precisa bater. É fundamental, ele não precisa bater, mas ele vai lá, grava um vídeo, faz alguma coisa nesse sentido. Caminhar junto. A internet, essa inclusão digital que as redes sociais têm hoje em dia são fundamentais. Principalmente para colher, né? Demandas, com certeza, né? Questões, né? Então, assim, é algo que a gente estava falando do chão, de você ir pessoalmente em loco nos lugares e você também ter essa participação online que majoritariamente os jovens, principalmente no Instagram, e a juventude entende de chão, até porque pelos partidos tradicionais a juventude era muito utilizada na pré-campanha, que é um momento decisivo ali para desenhar plano de governo e até o mapa de disputa, né, da eleição, mas na disputa em si, quando o dinheiro chegava, aí a juventude ficava de fora. Esse foi um grande dilema, um dos motivos também da debandada, mas esse é um motivo crucial da gente pegar e olhar e falar assim, caramba, a gente questiona tranquilamente, porque assim, a gente sabe que não tem como que a gente pode ser importante, a ferro e fogo. Não dá pra gente lidar com as coisas a ferro e fogo. A gente tem essa ânsia, enquanto jovens, de ser
revolucionário, de vou mudar o mundo, mas a gente também tem que pensar nas ferramentas. Não só trazer as críticas, mas trazer as soluções. A gente sempre fez muito isso, de trazer soluções, mas elas nunca eram atendidas nem um pouquinho. Agora, como fazer para o União Brasil não ter essa debandada? Você tem esse medo, essa preocupação? Não, atualmente não. Não vou falar nunca, que na política não pode dizer nunca, mas assim, a questão do União Brasil é algo que, assim, desde o início foi muito... Cara, não sei nem o que dizer, foi muito, assim, deixou a gente até assustado de uma forma que, assim, tudo que a gente estava pedindo estava sendo... Pelo acolhimento, você fala? E pedindo, eu estava falando o quê? A gente quer sentar na mesa e discutir, a gente não quer só ir pra rua tocar o chão, que é onde gostam do jovem, é onde só querem jovem. Ah, preciso de 20 jovens para uma reunião, e só antigamente, né, em outro partido, só faziam isso com a gente. Ah, vocês têm que fazer tal coisa, a gente precisa de 20 jovens, então... Só a mobilização, e eles não queriam qualidade, eles queriam volume, eles queriam a quantidade para passar no horário eleitoral, para passar um negocinho ou outro. Mas na hora de sentar para decidir, era só cabeça branca. E aí o cabeça branca ia decidir para a mulher, ia decidir para o jovem, para o negro, para o indígena, para o idoso. E não é razoável, porque eles não ouviam, de fato, quem vive na raiz diariamente esses problemas. E o União Brasil, eu componho a Executiva Nacional da Juventude do União Brasil, nós somos 6 jovens do Brasil inteiro, na Executiva Nacional, que fundamos a Juventude Nacional do União Brasil. A União Jovem do Brasil é o nome da juventude do partido. É algo que nós não esperávamos, mas em relação à experiência que a gente já detinha, nós conseguimos isso. À época, quem era presidente do partido era a senadora Soraya. Ela foi uma grande ponte junto com a Rose, que foi um pedido nosso para a Rose, essa ponte. E naquele primeiro momento, ela conseguiu nos colocar lá, porque eu falei, olha, eu posso ter uma contribuição bacana nessa formulação, porque eu tive uma experiência com atléticas, com centros acadêmicos, com diretórios centrais, com movimentos de rua, mas assim, em questão de formação, de composição, fazer um estatuto, no caso das juventudes partidárias, a gente não consegue ter um estatuto porque a gente não tem personalidade jurídica, né? As juventudes partidárias, elas são órgãos do partido, órgãos, segmentos, secretariados, cada partido usa uma nomenclatura que quer dizer que são braços do partido, ramificações. E a nossa função é a de fazer essa construção, de politizar. Tanto que nas nossas redes a gente fala que nós somos jovens políticos e politizados. Porque de política qualquer um pode falar, qualquer um sabe falar. Quando você é politizado, você tem a consciência do que é a política e do que ela representa. Não é só você saber falar o que você acha do Bolsonaro, qual é o efeito do seu movimento. E de pensar em respostas, pensar em pautas, que é onde vem a consciência política, de você ter uma formação, uma capacitação política, que não existia. A nossa capacitação, a nossa formação política, nós fizemos por conta própria. A ferro e fogo, aprendendo no... Fez no caminho. Mas assim, no fundo é raro, queria agradecer muito a tua entrevista aqui, e é raro um mobilizador ter esse senso crítico, essa razoabilidade que você tem, né? O que mostra assim, que não é só aquele movimento brusco, é um movimento com sentido, né? E não à toa que ao longo dessa caminhada, começou lá atrás, 2013, hoje a gente vê a mesma linha, a mesma forma de atuar, né? E cada vez ganhando mais corpo, ganhando mais consistência, tudo isso, né? E possivelmente até dando reflexos em algo que todo mundo vai ver na cidade acontecendo, né, caso o plano de governo seja efetivado. E no fundo a gente elege uma proposta. Né? O brasileiro vota em pessoas, escolhe pessoas e tal, mas tem que ficar muito de olho em qual conceito você está escolhendo, está comprando. No caso do União Brasil, é um conceito que o jovem participa e que formula junto. Né? Aqui, hoje você está aqui, mas assim, tem todo um grupo por trás que acompanha, que faz parte, que pensa parecido, que tenta achar uma unidade. E isso é um exemplo para muita gente em muitas áreas, né? Que a gente sabe que até dentro das famílias é difícil ter essa unidade, e se a gente não buscar isso, essa polarização vai engolir todo mundo, e aí vai ser cada vez mais complicado. Conta sempre com a gente aqui no MSD, que a gente também busca um pouco isso, né? Quero agradecer, Danilo, a entrevista, esse bate-papo aqui descontraído. É uma satisfação muito grande a gente poder falar um pouco da nossa história, tenho muito que aprender ainda, estou com 29 anos, tenho muitos cabelos brancos aqui, mas a vida é um eterno aprendizado da gente construir, e eu acho que a razoabilidade e o equilíbrio são peça-chave para a gente construir a sociedade que a gente vai deixar para a próxima geração.
e não construir algo que A ou B vai querer, mas construir o macro, que o macro da sociedade ela não está envolvida nessas polarização, nessas discussões e nesses pensamentos binários. Ela está envolvida de outras formas que impactam diretamente e é somente através da política que a gente consegue mudar essas coisas. Muito obrigado. Gente, obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.